E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido algo direito no passado. É assim que Jeová faz as coisas. Ele revela os assuntos aos poucos, conforme a necessidade. Bom, aqui nós chegamos no ponto central do vídeo. Tudo bem eles não ficarem com vergonha de fazer ajustes, né? Até porque é necessário fazer ajustes. Mas como cristãos, nós devemos pedir desculpas sim, se ensinamos alguma coisa errada por não ter entendido direito. Pedir desculpas é algo que todo cristão deve fazer. E por que eles estão acima disso? Ele diz que Jeová revela aos poucos. Isso não está errado. Nós podemos perceber isso na Bíblia. Mas não é do jeito que eles falam. Por exemplo, o Gênesis não fala de Satanás, mas fala de uma serpente. Já no Novo Testamento, nós descobrimos que essa serpente era Satanás e o diabo, né, que fala lá o Apocalipse. E o apóstolo Paulo fala isso em algum lugar também, que eu não estou lembrado exatamente. E é possível que Moisés nem soubesse disso, né, quando ele escreveu o Gênesis. Mas Deus não volta atrás como se tivesse errado. Ele só revela verdades e mais verdades, e não verdades contraditórias umas às outras, como o corpo governante faz, um pisca-pisca, né? O corpo governante diz que Jeová revela aos poucos conforme a necessidade, quando na verdade eles entendem errado, aplicam errado e falam que foi Jeová que não revelou tudo, ou iria revelar no tempo certo. Entendeu? O motivo de eles pedirem desculpas deveria ser porque eles não têm Jeová como porta-voz, mas eles explicam o que eles entenderam da Bíblia, assim como nós fazemos aqui. Eu tenho que pedir desculpas para vocês se eu interpretar a Bíblia errada, porque eles não têm. Se eles tivessem Jeová como revelador e Jeová fosse revelando aos poucos, aí sim poderiam dizer que foi Jeová. Mas o que eles chamam de Jeová revelando aos poucos são interpretações e heresias que eles mesmos criaram e chamam de verdade, né? E obrigam todo mundo a seguir. E quem não seguir, eles desassociam. Então, na verdade, não é Jeová revelando aos poucos. Nós podemos ver desde o Velho Testamento, né? Mesmo que Jeová revele aos poucos, ele não revela nada de errado. Ele revela sempre verdades e mais verdades. Ou seja, se fosse Jeová mesmo, ele iria revelar aos poucos, mas não mudaria o entendimento do que ele já revelou como se estivesse errado. Na verdade, na Bíblia e na ciência e em qualquer área, quem muda de entendimento são as pessoas, e não Deus. Deus é a fonte de todo o conhecimento. O ser humano só descobre, interpreta. A prova disso está no próximo trecho. Também o corpo governante não é perfeito nem inspirado como a Bíblia, e pode cometer erros no que entende da Bíblia e nas orientações que dá. Bom, isso daí é meio confuso, né? Eles falam que Jeová revela aos poucos, mas que o corpo governante pode cometer erros. Jeová não pode errar, mas o corpo governante pode cometer erro, e na verdade eles entendem que Jeová está guiando o corpo governante, mas se Jeová está guiando o corpo governante, Jeová não erra, porque o corpo governante erra se ele está sendo guiado por Jeová, e ninguém pode questionar. É estranho, não faz sentido Jeová mudar de entendimento, porque ele não pode errar quando ele revela, ou quando o corpo governante decide, pois eles afirmam ter o Espírito Santo de Jeová. O próprio apologista da verdade mostrou que eles falaram uma coisa e alteraram um monte de vezes a mesma coisa, sendo essas mudanças contraditórias umas às outras. Então Jeová não pode ficar indo e voltando atrás como se não tivesse certeza. Não faz sentido. Por isso, eles talvez inconscientemente culpam a Jeová pelo erro que eles mesmos cometem. E isso é sério, tá? Bom, e o que a gente pode aprender com isso? Nós podemos aprender que a verdade não está ali. Por quê? Porque eles não precisam se arrepender e nem ser perdoados pelos erros deles. Se eles não precisam pedir desculpas, é porque eles não erraram. Entenderam o patamar que eles estão se colocando? Embora ele não disse isso com todas as palavras, eles indiretamente estão dizendo que eles não se importam com os erros que afetam as vidas das pessoas da organização. É como dizer que a organização é perfeita e não comete pecados. Afinal, eles entendem que quando mudam de entendimento, é Jeová que muda e não eles. É o carro de Jeová, né? Quando eles erram, foi Jeová que mudou, não foi um erro. E isso é muito sério, é culpar a Deus pelo erro deles. Eu, como ser humano, peço desculpa se eu errar aqui e apago eles se tiver erros teológicos. Uma organização deveria fazer isso também, porque eles são exemplo. Erros teológicos fazem as pessoas pecarem contra Deus, e foi isso que o diabo usou contra Jesus quando o induziu a tentar pecar. Então ele usou a Bíblia, dizendo, está escrito. Então não é só porque usa a Bíblia que significa que está certo. Usar a Bíblia até o diabo usa.
E a questão é se essa interpretação está correta. E de fato existe uma verdade para muitos assuntos. É porque se não existisse, Jesus iria acabar falhando e Satanás conseguiria o convencer usando a Bíblia. Por isso é importante saber o que podemos ensinar sem interpretar errado. Embora essa seja uma posição expressa por um líder da organização, as publicações oficiais das Testemunhas de Jeová incentivam os indivíduos a pedir desculpas quando cometem erros, destacando a importância do arrependimento e da reconciliação nas relações pessoais. Veja agora o que diz essa Despertai de 2015. Eu vou abrir aqui no site para vocês verem que eu não tirei isso do nada, tá? Tem um trecho aqui que diz, ó. Vou abrir aqui. Ó. Aqui diz assim, ó. Concentre-se na outra pessoa. Tente pensar numa ocasião em que alguém lhe pediu desculpas e em como isso fez bem a você. O que você acha de fazer isso por sua esposa? Mesmo que você acredite que não está errado, você pode pedir desculpas por tê-la magoado ou pelo que causou sem querer. Suas palavras podem ajudá-la a superar a mágoa. E tem o princípio bíblico de Lucas 6,31 que fala do perdão. Então assim, eu não quero precipitar em chamar alguém de hipócrita, mas isso daí tá com muita cara de hipocrisia, né? Porque eles não pedem desculpa, sendo que são exemplo, né? Até a publicação falou que tem que pedir desculpa quando você nem acha que tá errado, então... sei lá, entendeu? Não foi isso que Jesus ensinou, né? E nem o que o Novo Testamento ensina. Jesus ensinou que quem não perdoar também não será perdoado, né? E que devemos perdoar até 77 vezes, né? Perdoar sempre, né? Quer dizer... Veja o que diz a carta de 1 João capítulo 1, versículo 8. Fala assim, ó. Se fazemos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, é basicamente isso que eles estão fazendo. Quando o corpo governante diz, nem pedimos desculpas, é a mesma coisa que o texto está dizendo. Não temos pecado. Então, a verdade também não está neles, né? Justamente por quê? Porque eles não precisam pedir desculpas, né? Eles não precisam ser perdoados. É como se eles não tivessem pecado. Entendeu? Então o que eles ensinavam não estava certo, e a verdade não está neles. Bom, vocês que não querem ver isso, vocês são semelhantes a um homem que põe um balde na cabeça e acha bonito de ser esse balde, sendo que esse balde atrapalha você fazer as coisas. Entendeu? A verdade é que todos nós pecamos. Todos nós entendemos alguma coisa errado. Com eles não é diferente. Se alguém diz que não precisa pedir desculpa, isso é mentira. Na verdade, esse é o quesito que mais precisamos pedir desculpas, pois uma interpretação errada leva todo mundo a pecar. E essa nunca deve ser a nossa intenção. Nosso trabalho deve ser o oposto. Então, ao errarmos a explicar a Bíblia, devemos pedir sim desculpas com toda certeza. Mas o que o corpo governante está fazendo é isso. Eles não têm pecado. Não é pecado, eles erraram no entendimento, entende? Eles acham que é Jeová, quando o erro é deles. Isso também torna os irmãos arrogantes, né? Eles acham que tem toda a verdade do mundo, né? Uma irmã uma vez me disse, né, que as testemunhas de Jeová são as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu não tô brincando não, é sério. Tem gente que acredita nisso. E isso não necessariamente seja verdade. Esta afirmação de que o corpo governante não precisa pedir desculpas, isso poderia explicar a quantidade de gados que tem e que vem defender o corpo governante. E por que alguns irmãos se acham no direito de invadir a sua vida, por exemplo. Com esse vídeo, eles simplesmente acreditam neles, entendeu? Eles vão ver o vídeo, vão acreditar e eles não precisam pedir desculpa, então, né? Eles se tornam arrogantes, né? Eles sempre estão certos, mesmo quando eles estão errados. Os irmãos, eles não questionam nada. Eles vão simplesmente acreditar. Os irmãos estão sempre certos, né, se estão de acordo com o corpo governante. Por mais que eles cometam crimes. Olá, berianos. Esse foi um corte. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o vídeo completo estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você gostou, pode deixar o seu like e se inscrever nesse canal.